Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher, aqui de Vinhedo, ceramista. E hoje a gente vai continuar o vídeo da semana passada, dando dicas do que você pode fazer ainda para esse Natal, esse agora de 2022. Mas hoje a gente não tem muito tempo para ficar conversando, não. Vamos colocar logo a mão na massa, porque o relógio tá andando e a gente tá correndo atrás do ponteiro. Eu só vou esclarecer o seguinte, olha, qual que foi a minha linha de raciocínio para organizar essas peças que eu vou deixar aqui como sugestão para vocês. Escolhi uma massa só para trabalhar, no caso eu escolhi a porcelana da Argila e Companhia, desenvolvida pelo Apolaro. Depois, no final do vídeo, eu vou deixar algumas sugestões de outras massas que você pode utilizar também. Escolhi como técnica de modelagem basicamente a placa, tá? Com algumas inserções e detalhes assim feitos com texturas. E para as texturas vocês vão ver que eu vou usar materiais variados. O objetivo é de facilitar e não ficar criando muita moda e fazer uma coisa mais rápida. A placa, porque eu escolhi pelo seguinte, é o que a maioria dos ceramistas fazem. Se eu escolhesse uma técnica só, o torno, por exemplo, ia afunilar demais, assim, a possibilidade para pessoas que não torneiam. E a placa é uma técnica que a maioria faz. Se você tem alguma dúvida de como abrir a placa, vai lá no meu vídeo, Placa que não empena, sonho realidade, que eu te dou todas as dicas. Então aqui eu vou abrir uma placa grande e dessa placa a gente vai tirando as peças. Então vamos lá. Tá aqui, abri a placa bem compactadinha, segui direitinho as dicas que eu compartilho com vocês lá no vídeo. A primeira peça que eu vou fazer é um prato que eu vou sugerir para ser um prato de panetone. Eu vou usar um molde de MDF e eu vou usar também para fazer a textura um EVA que eu recortei algumas estrelinhas aqui no EVA, tá? Eu vou usar só essa parte das estrelinhas, a parte das ondas aqui eu não vou usar, vou te mostrar como. Mas antes eu quero forrar esse MDF para não correr risco da argila grudar aqui e o meu prato empenar. Então eu vou usar aqui, no caso eu tô usando uma meia velha, mas você pode usar qualquer tecido, inclusive aquelas touquinhas de cabeça, tá? Então, tá aqui. Prendo com a fita crepe para ter certeza de que essa parte não vai soltar e não vai estragar a argila. E depois, na hora de desenformar, o que vai acontecer? O material que eu vou usar aqui para forrar, ele vai servir como um intermediário entre o MDF e a argila. Não vai correr o risco da argila grudar no MDF, eu ter que forçar e aí ficar uma coisa empenada. Daquela placa gigante, eu separei o equivalente ao molde daqui. E agora eu vou passar o cartão. Pode ser um cartão plástico, pode ser uma espátula de confeiteiro, com vigorosidade. O que quer dizer isso? Olha, a minha mão tá fazendo uma pressão, porque além de eu caçar as bolhas, eu tô também dando uma boa compactada nessa massa, e isso vai me ajudar também a evitar o empenamento. Não foi à toa que eu escolhi para fazer como primeiro molde o maior que eu vou fazer. Esse vai ser a maior peça que eu vou fazer nessa coleção aqui. Por que que eu tô escolhendo essa peça? Comecei por ela. Porque aí eu tiro a parte maior primeiro, para garantir que eu vou ter massa suficiente para fazer o prato, certo? É normal, ela fica assim craquelada, não use água, é só passar um cartão plástico ou uma ferramenta de madeira, pode ser uma espátula de madeira também, uma espátula de bambu, com uma certa força. Ó, aqui tem uma bolha, vou tirar. Depois que eu passei dos dois lados, eu vou apoiar aqui o EVA e com um rolinho eu vou pressionar o EVA contra a argila, de modo que onde tem os furinhos, a argila vai sobressaltar
e vai ficar as estrelinhas para cima. Agora eu vou virar gentilmente, tirar o tecido com calma, tá? Vou apoiar sobre um torninho e devagarzinho eu vou abaixando as bordas do prato, sem pressa, e sempre fazendo um movimento em 360 graus para ir abaixando aos poucos e não tudo de uma vez, porque dependendo do ponto de umidade da argila e do tipo de argila que você está usando, se você quiser abaixar de uma vez, pode acontecer de rachar aqui. Não faço pressão aqui onde faz a curva, só faço pressão no prato. Depois que eu abaixei tudo, eu venho com o cartão, dou uma passada gentil, dou uma alisada aqui no fundo do prato. Em nenhum momento eu tô forçando aqui a borda onde tem a quina para não correr o risco de rachar. Venho de novo aqui, ó. Garanto que essa borda do prato tá bem compactada para ele entender agora e não ficar depois empenando essa parede aqui. Tudo isso que eu estou fazendo tem o objetivo de compactar a argila e dar um novo formato para ela e fazer ela entender agora que ela está mudando de forma, porque tudo isso vai ajudar depois a não empenar a peça. E por último, eu vou cortar a borda. Você pode usar uma faquinha ou pode usar uma ferramenta de corte, aí como você se adequar melhor. Eu encosto até o molde, até a ferramenta encostar no molde e vou gentilmente cortando aqui, ó. E finalizo. Agora eu vou esperar secar e depois eu mostro o desmolde para você. A segunda peça que eu vou fazer também é usando um molde de MDF, só que dessa vez eu vou forrar com o jornal para você ver que também é possível forrar com papel. Eu vou fazer a textura com um rolo de madeira. Eu escolhi um modelinho assim de rena e bem típico do Natal para essa peça que pode servir, colocar bombom, petit four. Eu vou fazendo pressão com as mãos e rodando. Da mesma maneira eu vou abaixando aqui, olha, a parede, sem forçar a quina. Nunca eu forço no vértice, para não correr o risco de rasgar a argila aqui. Isso é muito comum acontecer. Então eu vou fazer isso aqui. Uma dobrinha aqui, olha, para mais ou menos marcar. E aí eu vou passar o cartão. Sempre evitando passar nas quinas, ó. Se você quiser passar o rolinho também, a finalidade é a mesma, né? Compactar. Compactar, dar esse novo formato para a peça. O último molde de MDF que eu vou utilizar é para te mostrar que a gente também pode usar como forro a touquinha. A princípio, o MDF, o pessoal fala que não precisa forrar. Eu gosto de forrar somente para ter certeza que ele não vai grudar, tá? Então, tá aqui, eu uso como forro a touquinha. E agora eu vou
Se a sua touquinha é muito fininha, você pode eventualmente até colocar 2 touquinhas, tá? Esse daqui eu vou cortar antes, só para eu ter uma noção de onde vai estar localizada a peça. Vocês viram que eu sempre corto depois, porque a partir do momento que a gente vira e começa a apertar a argila, ele vai automaticamente mudar o tamanho, né? Mas essa daqui eu quero ter noção de onde vai estar a peça, mais ou menos centralizada aqui, porque eu vou usar umas estrelinhas para fazer o baixo relevo. Eu mostrei para vocês o alto relevo, agora eu vou mostrar o baixo relevo. Tá aqui, olha, eu vou usar essas estrelinhas localizadas mais ou menos na parte central do que pode vir a ser uma bandejinha, um porta-incenso, um pratinho para sabonete no banheiro, coisas assim. Então, eu localizei aqui, gentilmente eu venho com o rolinho, aperto contra a massa. E depois eu tiro. Aqui eu tô sentindo que essa pontinha não desceu muito, então eu vou apertar para ela dar realmente o relevo. E aí eu venho e tiro com uma pontinha bem delicadamente. Então é isso aqui que eu falei. A hora que eu for virar, que eu for apertar, ele eventualmente vai acontecer que a borda vai modificar o tamanho, aí eu vou ter que cortar novamente. Agora eu vou utilizar um molde de biscoito. Os moldes de biscoito, eles não precisam ser forrados, tá? Não vai grudar. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu mais ou menos vou localizar aqui, olha. Eu vou utilizar uma textura de mandala. Eu vou colocar aqui mais ou menos. Então, vou apoiar a textura, fazer a mesma coisa que a anterior. Eu tô escolhendo, na maioria dos casos, modelos de textura que não necessariamente são de Natal, porque se essas peças não forem vendidas, não tiverem um destino, você pode ainda comercializá-las ao longo do ano. Com exceção daquele rolinho que é especificamente de Natal, as outras eu tô tentando pegar temas que combinem com o Natal, mas que não necessariamente sejam só disso, né? Porque aí você pode utilizar depois. E vou deixar os temas específicos de Natal para as peças pequenininhas, que vocês vão ver daqui a pouquinho na sequência. Perceba que quando o molde da textura é maior, eu vou tirando do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá, bem suavemente, com delicadeza, para não puxar de uma vez. Se eu puxar de uma vez desse lado aqui, ele vai rasgar aqui. Então, eu vou devagar em todos os lados. Conforme eu vou virando, ele vai entrando mais e descolando mais a parte interna.
Esse movimento aqui da boneca é muito gentil, porque se você fizer com muita força, você marca a peça e também tira a textura, né? Então, tenha bastante cuidado. Aí a gente vem com o dedo, porque o ângulo aqui ele é bem retinho. Essa bandejinha, a mesma coisa, multiuso, né? Tô sempre pensando em peças que podem servir na cozinha, no banheiro, na sala como porta-chave, no quarto como porta-bijuteria. Serviu um cafezinho, tem uma bolachinha, você põe a bandejinha. Então são peças coringa, assim, vai atender bem todos os tipos de clientes, né? Passo o dedo aqui para dar uma amenizada na borda. Ele tira essa quina viva. Isso não apenas dá um aspecto bonito na peça e delicado, mas ele também tem uma questão prática, que as quinas vivas, elas são boas para trincar e lascar durante o uso. Depois que a peça está pronta, a pessoa está usando, qualquer batidinha, a quina viva já trinca, né? E dá aquela lascada e fica uma peça muito feia. Então, olha, já passo o dedo e já deixo isso daqui bem arredondadinho, bonitinho, ó, e compactado também. Depois que tiver mais seco, eu vou mostrar para vocês como a gente tira essas arestas aqui, essas rebarbas que ficam quando a gente faz a textura, tá? Aí a gente já tem mais uma pecinha. Eu vou fazer agora um porta-colher, que pensa uma coisa que é super útil, né? Utilizando também um molde de biscoito. E como para fazer a textura, tudo pode virar textura na cerâmica, um set, olha, que a gente compra na loja de R$1,99. Isso aqui é de plástico. Vou mais ou menos mesurar aqui, olha, vou colocar. E ele dá uma textura super linda, esse set aqui. Certo? E o procedimento, gente, é o mesmo. Vou mostrar para vocês aqui essa peça, ela tá um pouquinho mais grossa, que é uma peça muito delicada, principalmente aqui nessa parte da haste. Então, eu deixei ela um pouquinho mais grossa, para ela ter bastante resistência, né? Não correr o risco de quebrar em qualquer batidinha que der na cozinha, tá? Mas você pode estar se falando, eu não tenho esse molde aqui para fazer um suporte de colher. Então, eu vou te mostrar uma outra coisa que você pode fazer. Utilizei um moldezinho, qualquer coisa redonda que você tem, até mesmo uma tampa de Nescau. Recortei um círculo, porque a porcelana, ela é danada, porque qualquer coisinha deixa ela marcada, né? E, inclusive, você pode estar se perguntando por que essa linha verde aqui. Essa linha verde eu pintei para marcar quais são os tecidos que eu utilizo para abrir a porcelana, para não misturar com os outros e não ter perigo de contaminar a porcelana. Então, tá aqui, olha. Deixei o redondo aqui. Vou passar a textura, da mesma maneira que eu fiz com a outra peça. Você pode apoiar sobre uma placa de MDF. Ah, mas eu não tenho uma placa de MDF. Sem problema. Você pode utilizar uma folha de papel dobrada para apoiar, porque o objetivo é ele não grudar aí embaixo, que a gente vai fazer uma leve pressão. Aqui, olha. E vai virando assim, ó. Virando. O meu polegar é que tá fazendo a pressão para ir fazendo levantando a parede. E aí eu vou virando a peça, só que desse lado aqui eu vou deixar aberto, para a colher vir e apoiar aqui. Imagina isso aqui. Então,
Eu vou fazer um porta-colher na mão mesmo. Ó. E eu deixo aqui a parte aberta. Só que eu tenho que fazer mais pressão. Então, eu vou levantando e pressionando a parede para ele mudar de formato, ó. Só toma cuidado para não pressionar para baixo, para não fazer uma canaleta aqui embaixo. A pressão é sempre na lateral. Da mesma forma que eu fiz no outro, você passa o dedo, tira aqui na viva, deixa a quina aqui meio arredondadinha, para não ter perigo de trincar, de lascar. Tá aqui, olha. Um porta-colher, porta-pão duro para cozinha. Todos os restinhos de massa que eu fui tirando, eu fui deixando aqui do lado dentro de um saquinho plástico para não perder a umidade, sem amassar. Depois eu venho e borrifo água neles, que a água aqui nesse sentido vai servir como uma cola, ó. E só depois de borrifar a água é que eu venho e amasso, que a água vai colando eles entre si. Senão vai ficar um bando de argila com tanta bolha de ar que eu não vou conseguir amassar. Pronto, amassei bem. Apertei. E agora sim, eu vou amassar para poder abrir uma placa com essa parte aqui, ó. Eu amasso aqui em cima, porque no começo ele tá muito cheio de água. Se eu vier direto aqui pro cimento ou para uma superfície lisa, ele vai ficar escorregando e não vai ficar legal. Então, eu fazendo assim, ó. Pronto, ele já secou aqui fora. E aí sim eu venho pro cimento e consigo amassar. E esse pedaço aqui, vocês vão amassar muito bem, porque ele tá cheio de bolha de ar. Ó, até estourou. Depois que você amassar, e o pessoal gosta de me perguntar, quantas vezes? Sei lá, gente, 40, 50, 100 vezes. O importante é que você amasse o suficiente para a hora que você cortar, ele não ter bolha de ar, ó. Você tá vendo? Ainda tá com bolha de ar, então eu tenho que amassar muito mais. Bom, os pedaços maiores que sobraram, eu vou pegar um rolo de textura simples, vou passar aqui. E esses pedacinhos, esses restinhos, eu vou aproveitar para as peças pequenas. Eu vou começar pelos cortadores maiores, ó, para encaixar, e aí eu tô usando o cortador de biscoito, que vende nas lojas de patisserie, né? Na loja de doce. E eu apoio ele sobre uma placa de drywall, ó. Bom, depois que você recortou todos com os moldes de biscoito, aí nós vamos fazer o furinho para você poder pendurar. Eu tenho esses cortadores aqui, que vem de um conjuntinho com vários diâmetros. Mas se você não tiver desse conjuntinho, nada que um bom e velho canudinho não resolva. Isso aqui é antigo, da época que ainda vendia canudos de plástico. O importante é que ao apoiar, você não empurra de uma vez. Porque quando a gente empurra de uma vez, assim, olha, a chance de trincar aqui é muito grande. Então, eu vou mostrar aqui na minha mão. A gente apoia o canudo ou o cortador e vai girando como se fosse um parafuso, olha.
e cada giro que você dá, você empurra mais, até ele chegar do outro lado. Se você empurrar de uma vez, a chance de trincar é muito grande. Então, vamos lá. Se você quiser, você pode até fazer uma graça com outros furadores, alguma outra coisinha aqui que você queira fazer. Por exemplo, esse furador em forma de coraçãozinho, a coisa mais bonitinha do mundo. Você vem aqui, olha, tá? Então, tá aqui, olha que gracinha. Bom, aí você pode estar se perguntando, mas pra que eu vou usar essas coisinhas aqui, essas bolachinhas? Ué, você pode enfeitar o pacotinho de bolacha, pode servir para um cartãozinho no presente, pode ser um marcador de página, pode ser um penduricalho que a gente coloca uma fita bonita, um pendente, pode ser enfeite de árvore de Natal, peso de papel, um peso de guardanapo. Muitas utilidades que você pode dar para essas medalhinhas. Feito com um restinho, é rapidinho para fazer. Eu lembro que teve um Natal que nós fizemos uma feira, um bazar, e a Eunice, ela fez estrelinhas, assim. Ela não deu conta de vender tanta estrelinha, gente, não sobrou nada, o pessoal se degladiando por causa das estrelinhas. Muito engraçado. Esse aqui eu vou fazer uma outra possibilidade para te mostrar. Eu vou recortar aqui maior, olha. Como se ficasse só frame da estrelinha, a moldura de fora. Ela fica muito delicado também. Olha que graça. A mesma coisa você pode fazer com coração. Um coração dentro do outro. Agora eu vou deixar essas peças descansando longe do vento e do sol direto, porque elas têm que ficar firme. E assim que elas ficarem firme, que eu mexer nelas e elas não fazem isso aqui, que elas perderem a plasticidade, ainda no ponto de couro inicial, eu já tenho que tirar essas peças que estão moldadas pelo lado de fora. Porque se eu não tirar, o que vai acontecer? Ela começa a secar, ela começa a diminuir de tamanho e a tendência é que as bordas aqui trinquem. Bom, então a partir do momento que eu sinto que eu ponho a mão aqui e a peça não se mexe mais, eu consigo desenformar. Aí eu vou desenformar, o que vai acontecer? Eu vou puxar aqui. Se dá algum problema, por exemplo, ela tá meio grudadinha lá dentro, a tendência é que ela vai secar aqui do lado de fora e lá do lado de dentro, como ela tá em contato com a madeira, ela não seca. Então, para eu não forçar ou não fazer isso aqui, de puxar a argila exatamente com o problema de empenar, o que eu faço? Eu tiro. É para isso que eu uso o jornal ou o tecido, o forro, né? Ó, eu vou tirar a madeira muito facilmente. E aí, tá assim, o jornal, ele tá grudado na peça. E aí eu puxo o jornal. E a peça tá o tempo inteiro sem ser forçada. Tá sentindo, ó, ele fica grudadinho, ó. Aí eu puxo o tecido e a peça fica perfeita, ó. Vou fazer agora um porta-guardanapo. Eu tenho esses dois tamanhos, pro guardanapo pequeno e pro guardanapo grande. Do guardanapo pequeno, eu abro a placa com 20 centímetros e do guardanapo grande com 25. Eu vou fazer do pequeno aqui. Então, eu já abri a placa, tá aqui. Eu vou enfeitar essa peça aqui com uma mandala. Como eu comentei anteriormente, eu tô fazendo motivos assim que também remetem ao Natal, mas não são só de Natal. Porque se caso não vender essa peça, eu vou poder vender ela em outras épocas do ano também. Tem umas partes mais difíceis, você pode usar uma ferramentinha aqui de madeira, ó, para auxiliar, empurrando para baixo essa parte de madeira aqui, ó.
Devagarzinho, sem ter pressa, tá? Se você tiver pressa e puxar de uma vez, o que vai acontecer é que você vai rasgar a argila. Cortar. Como aqui é uma coisa reta, eu vou utilizar uma guia de madeira para cortar. Sim, ela fica bem retinha, bem certinha, né? Eu fiz os moldes de EVA para eles durarem um pouquinho mais, ó. E eu vou colocar como apoio um prato de biscoito para ele dar essa curvinha na lateral. E também porque o biscoito ele ajuda, né, a secar a argila. Então, tá aqui, vem aqui no meio. Eu virei de um lado para o outro para passar o desenho para cima, né, gente, ó. Então aqui e eu vou fazer também um apoio pro guardanapo. Ele vai ficar aqui no meio e eu vou colocar um apoio aqui, um peso pro guardanapo. Para esse peso ficar preso no prato, eu vou fazer um buraquinho, fazer aqui o buraquinho, que aí depois passa um fiozinho e prende no apoio, olha. A placa e o mesmo MDF que eu usei para fazer o detalhe do prato, eu vou usar agora. E eu vou vir com uma ponta seca mais firme um pouquinho e vou fazer uns recortes aqui no meio, olha, aproveitando enquanto o MDF ainda tá aqui, porque ele me serve como guia. E aí eu consigo dar um pouquinho mais de leveza para essa medalha e um charme mais especial, né? Agora eu vou fazer esse anjo aqui para vocês. Esse anjo aqui é o maior sucesso, assim, o pessoal adora. Eu vou primeiro marcar ele assim, olha, porque eu só quero me localizar, tá? Aí eu vou usar uma mandala aqui. E da mesma maneira que eu fiz no porta-guardanapo, eu também vou recortar alguns detalhes da roupa do anjo. Ele ficou bem recortado. E agora, como o detalhe tá do lado de cá, eu vou fazer aqui na asinha dele também um detalhe. Agora sim, eu coloco o anjo na posição e vou recortar com a faquinha. Reparou que aqui nas voltas eu não vim com a faca, para eu não correr o risco de fazer isso aqui, ó. Vou apoiar o anjo num drywall, pegando com bastante cuidado por causa do pescoço, que é fácil de quebrar, né? Tá aqui, olha. E aí eu vou dar um movimento para ele. Vou movimentar um pouquinho aqui a asinha dele. A ideia desse anjo é ele ficar pendurado. Então, se ele tiver mais movimento, ele vai ficar mais engraçadinho, né? Devagarzinho eu vou empurrando a argila, fazendo com que ela tenha esse movimento. E como eu quero que ele seja pendurado, lembro de fazer na cabecinha dele um furinho para eu poder pendurar depois. Vou te mostrar agora um outro modelinho de anjo que é bem bonitinho. Esse formato aqui, eu não sei qual é o nome oficial da forma geométrica, mas eu pego um semicírculo assim, e esse formato aqui, que essa peça tá com 19 centímetros por 7 de altura. 19 por 7 de altura. E o semicírculo está com 10 centímetros de raio aqui, tá?
Daí eu vou dar uma leve ranhuradinha só aqui. Do lado de cá. Um tiquinho de água, barbotina, água mágica, o que você usa para colar, que é o mínimo. Vou virar aqui. Apertei. Virei a pontinha da roupa. Aqui eu faço mais uma ranhurazinha. Uma ranhura aqui. Um tiquinho de água mágica ou barbotina ou água. Colei, ó. Aperta bem. Uma bolinha de argila. Tem muito aqui. Vou tirar. Vou colocar aqui, ó. Um mini pinte. Sininhos também são uma boa pedida para o Natal, mas eu vou fazer com aquela mentalidade de não fazer específico de Natal, porque depois eu posso vendê-lo ao longo do ano também, caso ele não seja adquirido agora neste momento. Então, eu vou fazer com esse outro tipo aqui de textura. Eu tô fazendo 3 modelinhos, 3 tamanhos diferentes para fazer uma composição bacana. Depois que eu passei o rolo de textura, ele mudou de formato. Então, aí eu venho e corto mais uma vez no formato correto, que é o círculo. Então, volto aqui para o círculo, refaço o círculo. Eu vou utilizar um molde de gesso, tá? A gente já usou biscoito, já usou o molde protegido com a touquinha o molde de MDF, já usamos sem molde, agora eu vou usar o gesso. O gesso é interessante porque, como ele tem essa propriedade de absorver bastante a umidade, ele é um molde que permite que eu use ele várias vezes no mesmo dia, então eu consigo ter uma produtividade melhor. Bati bem, sempre tomando cuidado para ele não bater muito com a boneca e não correr o risco de perder a textura que tá aqui, né? Vou localizar ele melhor aqui, ó. Pronto, localizei melhor. E aí, bati. Tirei já a quina, ó, já vou passando o dedo, dando um acabamentozinho legal aqui por dentro. E aí no meio eu venho e faço o furinho da onde vai ser pendurado conforme eu vou pendurar o cinto. E aí eu vou fazer todos os outros. De massa e vou fazer o badalo dos sininhos, né? Vou fazer uma bolinha. Olha, quem for fazer o porta-incenso, lembre-se de fazer também a bolinha para prender o incenso.
uma boa costura, ranhura com profundidade. Uma ferramenta delicada, puxa um pouquinho de argila para baixo, para ter certeza que isso aqui tá colado, que não vai descolar durante a secagem e a queima. Testar o ângulo, pensando que o incenso vai estar aqui. Acerta sempre as beiradinhas, tanto para dar o acabamento quanto para não ter aqui na viva. Tá pronto. Agora sobraram uns retalhos de argila e aí sim eu vou fazer nesses retalhos algo específico de Natal. São peças pequenas que não vão dar muito trabalho e que, se não vender também, é aquela história, né? Coloco num presentinho, num pacotinho de bolacha, até mesmo no embrulho de presente da pessoa que comprou uma outra peça maior. Pode servir para enfeite de árvore de Natal. Pode ser um pendente que vai enfeitar a noite de Natal. Pode ir também na sua mesa de Natal com uma fitinha amarrando os talheres, o guardanapo. Bom, eu finalizei a modelagem. No total, foram cerca de 2 horas para fazer todas essas peças que eu mostrei para vocês. Considerando dentro dessas 2 horas que eu abri as placas, que eu parava para fazer as filmagens, falar, para, filma, posiciona, isso também toma um tempo, né? Então é uma coisa assim completamente viável de ser feito. Eu fiz várias peças. Eu filmei uma parte de manhã, antes de eu ir para o ateliê, mais ou menos uns 40 minutos de filmagem. Dei aula o dia inteiro, cheguei do ateliê e aí continuei a filmar. Mais 1 hora e pouquinho de filmagem. Então, é muito viável se você pegar um dia inteiro para modelar. Dá para fazer muita coisa em um dia, né? E aí, você veja assim, claro que também facilita muito ter tudo organizado. Então, eu já tenho os meus templates prontos e recortados, o tamanho do porta-guardanapo, o formato do anjo, para mostrar para vocês também os MDFs de textura. E os cortadores eu tenho em saquinhos assim com o nome. Então, esse aqui Natal, tem um saquinho de coração, tem um saquinho de passarinho. Isso facilita bastante, porque daí eu pego o saquinho do tema que eu quero e só escolho aqui mandala, arabesco. Então, toda essa organização do ateliê, você um dia que pega para fazer tudo isso e mantém organizado, depois te facilita muito no dia a dia, né? Bom, eu não sei como é que tá o clima aí, mas a questão é que aqui, totalmente atípico, novembro, frio, chuvoso. Então, vocês vão ver o que eu vou fazer para dar uma agilizada nessa secagem, né? Agora, eu vou pegar todas as peças, vou levar lá pro forno. E vou colocar todo mundo dentro do forno, bem ajeitadinho. Eu acomodei todas as peças aqui no forno, tá? Inclusive, não foram só essas que eu fiz, eu também fiz umas com outras argilas, para depois vocês verem, conforme eu prometi que eu ia fazer no final
do filme, eu vou fechar o forno. Isso não é uma coisa que eu faço direto, porque secar a peça no forno não é legal para resistência, mas num caso extremo como esse, eu vou colocar para uma temperatura de 30 graus, para as peças sentirem que elas estão passando tipo umas férias assim no Caribe e começar a secar isso, né? Então, a minha temperatura final vai ser 30 graus. Opa. E a velocidade do forno aqui vai ser meio grau por minuto, bem lenta mesmo. Um patamar de 5 minutos e aí eu vou ligar, tá? Garantindo que a chaminé tá aberta ali em cima e garantindo que a porta vai estar um pouquinho entreaberta. Repetindo que secar as peças no forno não é uma prática corriqueira, porque o excesso de umidade faz sim mal para a resistência. Se o forno fosse um forno a gás seria menos pior, mas num extremo desespero de causa como esse, que o tempo tá ruim, eu tô com pressa, não dá para ficar esperando, então eu vou lentamente colocar essas peças num ambiente mais quente. Vocês viram que 30 graus não é muito, é bem pouco, é como se fosse um dia de verão aqui, um dia que normalmente estaria, porque ontem estava 32 graus aqui. Uma velocidade muito lenta para chegar nos 30 graus. Quando chegou, vai ficar os 5 minutinhos de patamar e vou deixar lá, vai passar a noite. Amanhã de manhã eu vou e coloco 40 graus na mesma velocidade lenta, deixo chegar nos 40 graus e deixo o forno o dia inteiro lá esfriar lentamente. Chegando no ponto de osso, eu vou dar o acabamento na peça e aí eu vou fazer leves interferências com óxido ou esmalte para poder queimar. Só que aí eu vou filmar e vou passar um segundo filme para vocês na semana que vem, a essa intervenção com óxido e esmalte para a gente fazer uma monoqueima. Eu vou postar esse vídeo agora, de modo que se você realmente quer fazer alguma coisa para o Natal, você consegue essa semana se organizar para fazer isso, para fazer a sua secagem também. E aí a semana que vem eu posto o vídeo da intervenção para você conseguir fazer. Tá certo? Espero que você tenha conseguido chegar até o final comigo, porque foi um vídeo longo, mas um vídeo que vai valer a pena porque te deu muita dica de modelagem, mesmo que você não use para o Natal, você sempre vai usar. E se quiser usar para o Natal, mãos à obra, põe a mão na massa aí, faz a sua secagem e a semana que vem a gente se encontra. Tchau!